Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui com questões sobre dilatação térmica, dilatação dos sólidos, né? Inicialmente aqui a gente tem um problema de dilatação linear. Vamos lá. Universidade Estadual do Pará. Os trilhos de trem, normalmente de 20 metros de comprimento, são colocados de modo a manter entre duas pontas consecutivas uma pequena folga chamada junta de dilatação. Então vamos observar aqui na figura a chamada junta de dilatação, é exatamente esse espaço aqui. Aí ele diz o seguinte, ó, isso evita que eles se espremam, sofrendo deformações devido à ação do calor nos dias quentes. Considere uma variação de temperatura da noite para o meio-dia, olha lá, da noite para o meio-dia, então sai de uma temperatura mais fria para uma mais quente, obviamente, né? E essa variação ela é de 25 graus Celsius, fazendo-os dilatar cerca de 5 milímetros. Então, o que é que a gente vai ter aí? Nós vamos ter Vamos ver a pergunta, né? Ainda não li, né? Nesse caso, qual o valor do coeficiente de dilatação linear do material? Ele quer saber quem é o alfa do material. Perfeito? Então, ó, temos o comprimento inicial do trilho, que vale 20 metros. Está aqui, ó, dito na questão. Temos a variação da temperatura, que foi de 25 graus Celsius. E a gente tem o que foi aumentado aqui, né? O que foi dilatado. Né? Imagine aqui, ó, que esse espacinho aqui, dividido ao meio, né? Tá meio complicado aqui de mostrar, mas essa dilatação aqui foi de exatamente 5 milímetros. ΔL equivale a 5 milímetros. O que é milímetros? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, esse submúltiplo do metro, que corresponde a 10 elevado a menos 3, ou seja, é a milésima parte. Então eu posso escrever a milésima parte do metro, no caso aqui, ó, 5 milímetros, como sendo 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros, certo? Esse mili a gente troca por 10 elevado a menos 3. Então, vamos aplicar aqui a equação que a gente já conhece, ó, ΔL vai ser igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Perfeito? A gente já tem tudo que a gente precisa. Ó. Quem é o ΔL? 5 vezes 10 elevado a menos 3. O L0 vale 20, já está tudo em metro, né? O alfa é a pergunta da questão e aqui eu tenho a variação de temperatura. Então, ó, 20 vezes 25 vai dar quanto? 500. Não é isso? Então, alfa vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 500. Certo? Eu tenho que isolar essa variável. 20 vezes 25 vai dar 500, que vai passar para o outro lado dividindo. Então, ó, se você quiser aqui, ó, transformar tudo para a potência de 10, fica bem mais claro. 5 vezes 10 elevado ao quadrado. 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Eu fico aí com alfa, que é 5 dividido por 5. Isso vai dar 1. E resolvendo aqui a potência de 10, ó, menos 3 com menos 2, eu vou ficar com menos 5 graus Celsius recíprocos. Perfeito? Então está respondida aí a questão. A primeira questão, a dilatação aí do trilho. Né? Cada um desses trilhos de 20 metros para uma variação de 25 graus Celsius dilata o quê? 5 milímetros. Questão número 2. Vamos lá. Questão número 2, Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Uma barra metálica, inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius, né? Então temos aqui a nossa barrinha, ainda não dilatada. Temperatura inicial dela é equivalente a 20 graus Celsius. Ela, de repente, né, a partir de alguma fonte de calor, passa para uma temperatura de 260 graus Celsius. Olha só o aumento. A gente já pode calcular o Δθ aqui, né? A variação de temperatura. Quanto é que vai ser? 260 menos 20, né? Sem muitos arrodeios, 240 graus Celsius. Perfeito? Ele também pergunta nessa questão qual o coeficiente de dilatação linear médio deste material. O que é que a gente tem aí? Ó? Que ele sofre uma dilatação de 0,6% do seu comprimento inicial. Então, eu vou chamar esse comprimento inicial aqui de L0, certo?
esse aumento aqui, esse acréscimo, que a gente chama de ΔL, corresponde a quanto? A 0,6% do comprimento inicial. Né? Como é que a gente escreve numericamente o valor do percentual aqui? 0,6% é 0,6, como o nome já está dizendo, por 100. 0,6 de L0. Perfeito? Então aqui, ó, eu já tenho elemento suficiente para calcular o meu coeficiente de dilatação. Então vamos lá. Nós sabemos que ΔL, mais uma vez, né, já enjoa de escrever essa equação, L0 alfa vezes Δθ. Quem é o ΔL? Veja que a gente escreveu o ΔL em função do L inicial, palavras do próprio comando da questão, né? O próprio texto aí da questão diz que a variação de comprimento foi de 0,6% do comprimento inicial, L0. Alfa é o que eu quero descobrir e Δθ a gente já viu que dá 240. Perfeito? Então, ó, veja que nessa questão a gente não precisa do comprimento inicial. Ó, as duas variáveis vão ser eliminadas aqui. Perfeito? Então, reescrevendo aqui a equação, eu vou ficar com alfa 240 que está aqui multiplicando, ele vai passar aqui dividindo, né, nessa fração, e no caso multiplicando o 100, aí eu vou ficar com 0,6 que divide o que? 24.000. Né? 240 vezes 100. Colocando tudo em potência de 10, eu vou ficar com 6 vezes 10. Então, colocando tudo aqui em potência de 10, ó, 6, só um instante aqui, 6 vezes 10 elevado a menos 1, né? Eu passei a vírgula aqui para a direita, e aqui eu vou ficar com 2,4 vezes 10 elevado a quarta, certo? Isso aí fica ao gosto do freguês, né? Cada um faz essa conta aí, ó. Se quiser trabalhar com um número decimal, já fazer a divisão, não tem problema nenhum. Só que como esses problemas de dilatação envolvem muito potência de 10, então eu prefiro já colocar tudo em potência de 10, né, para o aluno inclusive ficar treinando. Então, ó, 6 dividido por 2,4 vai dar 2,5. Multiplicado por quanto? 10. Esse menos 4 aqui, né, ele sobe negativo, né, sobe entre aspas, né, a propriedade das potências. Eu vou ficar aqui com 10 a menos 5 graus Celsius recíprocos. Então está respondida aí a questão. Calculamos o valor do alfa do coeficiente de dilatação desse trilho aí. Perfeito? Unilassale. Em uma experiência para medir o coeficiente de dilatação linear médio de um pedaço de metal desconhecido, obtivemos o seguinte gráfico, né? Olha só o gráfico aqui, ó. No eixo Y a gente tem o comprimento, a variação de comprimento da barra, ó, saiu de 50 centímetros para 50,070. Isso para uma variação de temperatura de quanto? Olha aí, ó. No eixo X a gente tem a variação da temperatura. Ela saiu de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Então, ó, esse pontinho aqui corresponde à situação inicial, 50 centímetros equivalente a 20 graus Celsius, na temperatura de 20 graus Celsius. Quando a temperatura passou para 100, houve essa dilatação. Então ele dá uma tabela aqui, ó, para que a gente possa, depois do cálculo do coeficiente de dilatação, a gente encontre o material, né? Que tipo de material foi usado. Então, vamos lá. Todo mundo já sabe que ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Quem vai ser o ΔL? Ó? O ΔL vai ser exatamente essa diferença aqui, ó. 50,070 menos 50, né? Sem muitos arrodeios, vai dar 0,070. Vou tirar esse zero aqui, que para a conta aqui não vai servir para nada por enquanto. O L0 da questão, né? Ele é 50, né? A gente tem aqui essa informação no eixo Y. O alfa é a pergunta da questão. E a variação da temperatura também está aqui no gráfico. De 20 para 100, eu tenho uma variação de 80 graus Celsius. Então, alfa vai ser 0,07, né? 50 vezes 80 vai dar quanto isso? 50 vezes 80 vai dar 4.000. Perfeito? Então, como de praxe, a gente passa tudo para a potência de 10. Quem quiser fazer a conta com o número decimal aqui, não tem problema nenhum.
Então eu vou transformar isso aqui ó, em 7 vezes 10 elevado a menos 2. E aqui eu vou ficar com 4 vezes 10 a terceira. Então perceba que as questões, a forma de se calcular ela é bem padronizada, né? Aqui as questões que a gente está fazendo. Mais ou menos há uma repetição. 7 dividido por 4 vai dar 1,75. 1,75 vezes 10 elevado a, mais uma vez, 10 elevado a menos 5. Então, temos aí alfa 1,75 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíprocos. Perfeito? Então, quando a gente vai para a tabela agora, consultar aqui, ó, se você observar, o cobre é o valor que mais se aproxima. Ó, 17 vezes 10 elevado a menos 6. Temos aqui a resposta como a letra C. Esse material aqui que a gente fez, que fizeram o experimento, é o cobre. Questão número 4 aí, Mackenzie, São Paulo. Uma placa de aço sofre uma dilatação de 2,4 centímetros quadrados. Então, a gente tem aí a dilatação. No caso, é um problema de dilatação superficial, né? As 3 primeiras foram de dilatação linear. A variação da área foi de 2,4 centímetros quadrados, né? Aqui eu tenho uma área inicial na minha plaquinha e aqui eu tenho uma área final, certo? Ele dá o coeficiente de dilatação linear do aço aí, no caso 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíprocos, que isso aqui é uma casquinha de banana, né? Mas é uma casquinha de banana bem batida, né? A gente sabe que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é o dobro de alfa. E isso então vai ficar o quê? 2,4 vezes 10 elevado a menos 6. Então tem que se ligar nesse tipo de problema, né? Muitas vezes ele dá o alfa, para você, na pressa, muitas vezes você coloca, só que o problema não é dilatação linear, né? A gente está aqui diante de um problema de dilatação superficial, então a gente tem que usar o beta, perfeito? Então podemos afirmar que a área da placa, antes desse aquecimento, então a pergunta da questão é justamente quem é a A0. Ele quer saber quem é a área inicial, perfeito? Então vamos lá, ó. Sabemos que ΔA, da mesma forma lá que o ΔL, né, é igual a A0 vezes beta vezes Δθ. Então, equaçãozinha aqui que se repete, né? Quem é a variação que foi dada? 2,4. Foi o aumento aqui ó, da área, né? A gente teve aqui provavelmente uma fonte de calor aqueceu a placa, né? A placa aqueceu aqui e ela aumentou e essa variação da área foi de 2,4. A área inicial é a pergunta. O beta vale 2,4 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura, quanto é que é a variação de temperatura? Quando aquecida de 100 graus Celsius. Então aqui ele já dá a variação, aquecida de 100 graus Celsius. Então ele não dá a temperatura inicial nem a final, mas ele já dá a variação. Então, ó, muito tranquila essa questão, muito tranquila. Os valores numéricos aqui bem fáceis, ó, 2,4 vai ser eliminado aqui, ó, um dividido pelo outro. E aí a gente faz aqui, ó, A0 vai ser igual a 1, né, que sobrou aqui desse lado, dividido por quem? 10 a menos 6 com 10 ao quadrado, com 100, que é 10 ao quadrado, né? Isso aqui vai ficar quanto? 10 elevado a menos 4. Isso aqui, ó, é a área em centímetros quadrados, tá certo? Eu ia colocar essa potência de 10 lá para cima, mas veja só o que é que vai acontecer, ó. As respostas estão todas em metros quadrados. E 1 metro quadrado corresponde a quanto? A 10.000 centímetros quadrados. Tá certo? Então, ó, quando a gente for multiplicar aqui para fazer a transformação para centímetros quadrados, veja só como é que vai ficar. Olha só. Eu posso escrever isso aqui, na verdade, como sendo A0 igual a 1 vezes 10 elevado à quarta. Na verdade, não tem nem mistério aqui, não tem nem transformação nenhuma para a gente fazer. A gente vai olhar de cara, né? Esse 10 a menos 4 aqui, ó, ele vai subir positivo, né? Na verdade, é como se existisse um 10 elevado a 0 aqui, né? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Ou o próprio 1 aqui, né? Na verdade. E aí, 10.000 centímetros quadrados
já a resposta já está aqui, ó. Perfeito? 10.000 centímetros quadrados é 1 metro quadrado, portanto a resposta é a letra D. Perfeito? Resposta é a letra D. Questão da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Um orifício numa panela de ferro a 20 graus Celsius tem 10 centímetros quadrados de área. Se o coeficiente de dilatação linear do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5, qual será a área desse orifício a 270 graus Celsius? Então isso aqui, imaginem que é a lateral da panela, sei lá. Né? Ele dá aqui a panela a uma temperatura inicial, chamada de θ0 aqui, né? Como de praxe. 20 graus Celsius. Essa panela passa para uma temperatura final de 270 graus Celsius. Essa área aqui, ó, desse orifício, essa área inicial é equivalente a 10 centímetros quadrados. E ele quer saber qual é essa área final aqui. Primeira coisa que você tem que saber. Esse tipo de problema em que envolve orifícios, né, em superfícies, o orifício aqui a gente calcula a dilatação dele como se ele fosse preenchido do próprio material que é feito aqui, no caso a placa. Então a gente não vai ter problema nenhum, basta usar a equação que a gente já conhece e calcular a dilatação do orifício como se fosse do material. Vamos lá? Então, ó, sabemos que a área, ou melhor, a variação da área é a área inicial vezes beta vezes delta θ. E essa equação ela pode ser escrita da seguinte maneira, ó, ΔA é A menos A0, que vai ser igual a A0 beta delta θ. Esse A0, quando ele vai para o outro lado da igualdade, ele vai positivo, fica positivo. E eu posso reescrever essa equação, colocando esse A0 aqui em evidência. Eu vou ficar com 1 mais beta delta θ. É uma maneira, é a mesma equação escrita de outra forma. São idênticas aqui. Perfeito? São duas equações aqui, que na verdade é uma só. Veja que vai ser fácil calcular aqui, ó, porque o A0 é a pergunta final. Então ele já está aqui isolado. Ó. Perdão, o A final, né? O A0 é de 10 centímetros, vale 10 centímetros. O beta, ele deu o alfa aqui, ó. Veja que ele deu o coeficiente de dilatação linear. Então a gente já está maceteado nisso, é só dobrar, ó. Vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 5 graus recíprocos. Perfeito? 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. E a variação de temperatura, diga aí, quanto é que vai ser? Ó, 270 menos 20, e sem nenhum mistério, 270 menos 20 vai dar 250. Perfeito? Então aqui eu tenho que 10, multiplica essa operação toda aqui, ó, 2,4 vezes 250 vai dar 600 vezes 10 elevado a menos 5. Vou fazer essa conta aqui para não repetir tudo. Ó. 600, não precisa, né? Então vamos lá, vamos dar para repetir aqui. 1 mais 600 vai ser o quê? 0,006. Anda aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Aqui eu passei, né? 0,006. Somado com 1 vai dar 1,006. Que multiplicado por 10 vai dar 10,06 centímetros quadrados. Então, essa aí é o valor da área final do orifício. Perfeito? A única dica que a gente teve que dar aqui é que, diferente das outras questões, esse orifício aqui, ele é considerado como se fosse feito do próprio material. Ok? Um abraço a todos.